Muito bem, o capítulo de redação oficial, eu acredito que seja o mais maçante. Chato, maçante mesmo, são os adjetivos adequados. Mas, infelizmente, é um assunto que tem caído cada vez mais nas provas, não é? Provas para os tribunais, provas para a polícia. Eles têm cobrado bastante o conhecimento das regras da redação oficial. Então, todas as provas se baseiam no Manual de Redação da Presidência da República. E eu me baseei no Manual de Redação da Presidência da República para fazer nosso capítulo sobre redação oficial. Então, você vai ler e você vai perceber, só de ler, você vai perceber que existem alguns pontos mais importantes que outros. Por exemplo, sempre cai em prova quais as características de uma redação oficial. Impessoalidade, clareza, concisão. Claro, um texto oficial não pode ser ambíguo, não pode ser confuso. Quem lê tem que entender muito bem. Claro, conciso. Você não vai escrever em 20 linhas o que você pode escrever em 10. Você tem que ser claro e conciso, enfim. Tudo isso cai sempre. Depois, outro ponto muito cobrado, o uso adequado dos pronomes. Se você vai endereçar um documento a determinada autoridade, qual é o pronome? É o Vossa Senhoria? É o Vossa Excelência? Enfim, isso cai sempre. Você tem aí a tabelinha dos pronomes para estudar. Qual o fecho que eu uso num documento? Fecho, quer dizer, como você termina o documento. Havia uma liberdade muito grande para isso antigamente, cordialmente, desde já grato, enfim, hoje não. Você tem dois fechos, o atenciosamente e o respeitosamente. Se você está fechando um documento que você vai endereçar a alguém que está na mesma posição que você, mesma hierarquia que você ou abaixo de você, você termina com atenciosamente. Se você vai endereçar um documento a alguém que está acima de você, hierarquia, né? Acima de você, você tem que fechar com respeitosamente. E por aí vai. Então, todas essas regrinhas aí no capítulo de redação oficial são importantes. Algumas coisas até mais maldosas que outras, como eu me lembro de uma questão de prova que perguntava ao candidato quanto a fonte, o tamanho devido, adequado para colocar uma nota de rodapé num documento. Aí o aluno, como? Gente, isso está lá também. Você redige o documento, a fonte Times New Roman, número 12. Se você, nesse documento, fizer uma citação qualquer, a citação tem que ser 11, número 11, tamanho da fonte. Se houver uma nota de rodapé, tem que ser número 10. E a banca perguntava isso. E aí, não sabia. Pois é. Então, tudo isso é importante. Como fazer o cabeçalho, o que tem que entrar, o nome do documento, o número do documento, enfim, qual órgão que o expede. Isso tudo você tem que decorar. É outro capítulo chato. Reconheço por isso. Coisas maçantes que você precisa decorar. Mas não abra mão disso, não é? Às vezes caem tão poucas questões de redação oficial, eu estudei tanto, houve uma questão, houve duas questões. Mas eu digo assim, uma questão, duas questões são tão valiosas quanto todas as outras. Tudo é valioso para você, né? Quem estuda e que faz os concursos sabe que uma questão certa pode fazer uma diferença considerável na sua classificação. Então não abra mão disso. Eu vou estudar aos poucos, não vou tentar estudar isso tudo num dia só, porque não é viável, não é produtivo. Vou dividir esse capítulo, vou estudar 2, 3 partes por dia, mas vou estudá-las, claro. Enfim, minha gente, eu aqui me despeço e digo que o que eu desejo é que o material seja extremamente útil, produtivo, que você realmente entenda, consiga entender, acompanhe as explicações, consiga resolver as questões. Se começar errando muito, não se deprima por isso. O segredo é exatamente a persistência. Só alcançam o sucesso os que persistem. Aqueles que ao primeiro obstáculo desistem são os fracos, não é? E vitória num concurso não é para os fracos. Você persiste, você persevera e você alcança. Lembre-se de que o segredo é acreditar que você é tão capaz quanto todos os outros. E isso acaba sendo o grande segredo.
Muitas vezes um candidato se julga incapaz de alcançar aquele objetivo porque ele estudou em escolas mais fracas, porque ele está aquém do exigido. Não. Mesmo que você não tenha uma base tão forte, porque estudou em escolas mais fracas, acredite em você. Você é que vai reverter essa história. Você é que pode reverter essa história. Estudando, sendo determinado, disciplinado. E você consegue, sim. E o que eu posso dizer aqui é que eu já estou na torcida por você. Acredite que o meu carinho é sincero. Eu sei o quanto você luta por isso, o quanto os concursandos, os candidatos merecem o nosso respeito e o nosso carinho. Então, já estou na torcida por você, esperando que realmente o material seja muito útil e produtivo. Tá bom? Beijo grande para você, muito sucesso.